Bom, vamos voltando. Eu ia falar da lei de Biot-Savart, mas eu vou deixar ela para a semana que vem, porque a atividade da semana fica bem completa só com isso. O que eu quero falar com vocês? Nós chegamos nessa equação aqui. Ela ainda não é uma equação geral. Presta atenção, porque pelo sistema de unidades que eu estou colocando aqui, a equação que a gente chegou, ela é o quê? Ela é válida para o campo criado por um fio, a corrente que passa por esse fio, vale I. Rho é um ponto, a distância... Rho é a distância do ponto ao fio, ok? E aqui é o θ chapéu. Então isso aqui está indicando que essa equação que eu cheguei é um caso muito, muito particular para um fio que é muito longo e colocado onde? No eixo Z. E que sistema de coordenadas eu utilizei ali? Cilíndricas. Porém, dá para a gente generalizar ainda para fios muito longos, para outros sistemas de coordenadas. Porque aqui a gente percebeu um fato extremamente interessante. E esse fato eu já posso generalizar. Que o campo magnético é um campo circulante. Ele é um campo que circula. Tá ok? Então vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenha um fio aqui assim agora. Tá certo? Esse fio está sendo percorrido por uma corrente I aqui. Tudo bem? Quer colocar um sistema de referência? Não é necessário, mas quer colocar? Quer colocar, vamos colocar. Vamos colocar que o fio é o eixo X? O fio está ao longo do eixo X. Ok? Vou colocar o eixo Y aqui. Ó, presta atenção. Isso aqui é geometria analítica. Se o X está para cá e o Y está para cá, para onde estaria o eixo Z? Saindo. X vetorial Y da Z. Tudo bem? Vamos ver para onde estaria o campo magnético? Vamos ver, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui. Escolhe um valor para essa coordenada aqui, Holanda. 2. Não. 1. Não precisa estar em escala, não. 2, 1. Vamos calcular o campo magnético ali? Calcular o campo magnético é encontrar o vetor campo magnético. O que a gente viu? A partir disso daqui, eu percebi que o campo magnético é um campo que ele circula o fio. Que foi o exemplo que a gente fez agora há pouco. Eu falei, você pode usar a regra da mão direita. O que é isso? Põe o dedão na direção da corrente e observa como é que vão estar teus dedos palmares nesse ponto. Saindo da lousa. Então, o campo magnético criado por esse fio nesse ponto está saindo da lousa. Quanto é que vale esse campo magnético? Aí agora eu tenho que adaptar essa equação. Tudo bem? Vamos adaptar? Bom, o Km não tem o que adaptar. Aí agora, I é a corrente que passa pelo fio. Também não tem adaptação. I. Quem que é Rho? Distância do ponto ao fio. Nesse caso, a distância do ponto ao fio é 1, que vai ser a coordenada Y. Tá? Eu vou até colocar a coordenada Y. E nesse caso, ele está em que direção e que sentido? Direção K. O campo magnético. Olha só, ele não tá saindo? Tudo bem? Saindo da direção K. Então você percebe
Assim, eu coloquei um aqui por outro motivo. Tudo bem? Certo? Deixa eu perguntar outra coisa. E nesse ponto aqui? Eu queria perguntar para você, a simetria era proporcional? Vamos calcular. Como é que eu faço para calcular ali? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo campo, por isso que eu até desenhei verdinho. Certo? Nesse ponto aqui, o campo é o mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vou ficar na mesma alturinha. Lana, você está olhando com o olhar estranho? Dedão aqui. Tá saindo. O que interessa é só a distância ao fio. Tudo bem? Vamos trocar. Vamos trocar o ponto. Vamos pôr nesse ponto aqui. Como é que estaria o campo magnético? Entrando na lousa agora. Porque, ó, ele está aqui assim. Agora eu tenho um campo magnético que está entrando na lousa. Certo? Vou chamar aqui de B2. Portanto, B2 vai ser Km I por quem? Distância módulo de Y. Poderia até ter colocado módulo ali. Módulo de Y, porque aqui é a distância. Qual direção agora? Na direção menos K. Ou eu poderia colocar Y, né? Considerar o Y negativo e ele acharia por conta própria. Deixa eu fazer o seguinte. Então, se eu colocar outro ponto aqui, o que acontece com o campo magnético nesse outro ponto? É a mesma coisa. Ok? Me fala, onde é que seriam outros pontos? Eu sei que todos os pontos ao longo dessa linha aqui vão ter um campo magnético igual. Os pontos nessa linha de baixo têm um campo magnético igual. E em módulo é igual ao campo magnético verde. Então, essas duas linhas que eu coloquei são pontos que têm o mesmo campo magnético. Concorda? Me diga, onde é que vão ter outros pontos que vão ter campo magnético de mesmo módulo que esse? Não, mas na mesma altura de Y, não é verdade. Da mesma distância ao eixo X. Aqui está o eixo X. Todos os pontos que tiverem a mesma distância do eixo X vão ter o mesmo módulo de campo magnético. Porque a hora que você olha para a expressão que a gente chegou, o módulo do campo magnético depende da corrente e depende da distância do ponto em relação ao fio que conduz a corrente. Tudo bem? Agora eu pedi para vocês fazerem um esforcinho um pouquinho maior. Qual é a figura geométrica que eu tenho se eu juntar todos esses pontos que têm o mesmo módulo de campo magnético? Um cilindro. Por isso que aqui a coordenada cilíndrica foi a mais... Ele tem uma simetria cilíndrica. O campo magnético de um fio muito longo, o que significa que esse fio é muito longo? Significa que ele é infinito? É só você pensar, existem fios infinitos? Não. Então significa que o comprimento do fio é muito grande comparado às distâncias a qual eu estou calculando o campo magnético. Tudo bem? Eu estou interessado nisso. Em calcular o campo magnético em pontos cuja distância ao fio é muito menor que o comprimento. Então, nós não achamos ainda o campo magnético para casos gerais. Nós achamos o campo magnético apenas para esse caso. Para fios muito longos. E se o fio não for muito longo? E se for uma única carga transportando corrente? Tá? É isso que nós vamos ter que dar um jeito ainda de tentar entender como é que a gente vai calcular. Nós teríamos que achar o equivalente a uma lei de Coulomb para o cálculo desse campo elétrico. E desse campo magnético. De novo, aqui você vê que não aparece comprimento de fio.
Porque eu estou considerando que o fio é muito longo, comparado a essa distância. Tudo bem? Foi? Então vamos para o próximo. Vamos tentar entender a força entre dois fios, agora com essa visão. Vamos tentar entender? A força entre dois fios, agora com aquela visão ali. Tudo bem? Só que eu vou ter que considerar que um fio é muito maior que o outro. Tudo bem? Vou ter que considerar que um fio é muito maior que o outro. Outro exemplo aqui, ó. Exemplo. E eu vou sempre estar alterando algumas coisas, tá? Então vamos pegar aqui um fio muito longo. Ele está conduzindo uma corrente para cima. Vou chamar essa corrente de 1. Aqui eu vou pegar um fiozinho menor. Que eu vou chamar... Ele está conduzindo uma corrente para baixo. Eu vou chamar de 2. Vou fazer 2 exemplos e aí a gente encerra por hoje, porque vocês demoraram muito para voltar. Falei pro pessoal, Lara e Caio, falei o seguinte, e eu falei sério. Vocês atrasaram 40 minutos. Eu vou lembrar disso na hora do chororô de nota de prova. Não chorem. Certo? Não, 34 foi essa turma aqui, os 2 ali foi mais. Ayumi, Felipe, vocês podem chorar à vontade, tá? Não. Não, pode ser que mude. Não, porque pior que eu tô falando, parece que eu tô zoando, muda sim. A turma deles aqui, vocês podem confirmar se eu estiver mentindo, vocês podem confirmar. Ano passado eles foi uma galera, nós foi a sala inteira pro IFA. Só ficou 2. E aí o IFA, eu fiz o IFA no Moodle. Só que aqui, 30 questões, tinha que acertar 18. Tinha uma aluna em especial que dedicou pra cacete o semestre todo. Ela merecia ser aprovada. Só que ela não acertou 18. Vocês lembram quanto foi? 15? Não. Então, eu desci por conta dessa aluna. A hora que ela acertou 15, que eu vi que ela tinha reprovado, por conta de todo o desempenho que ela tinha tido, eu falei, não, vou baixar para 15. Só que aí eu baixei para todo mundo. Entendeu? Não. Eu tenho. Eu arrependo em alguns casos. Que teve, mas não porque a pessoa era ruim ou não, é porque tem algumas pessoas que eu acho que realmente a reprovação seria o melhor naquele momento. Não é por vingança, né? Não. Agora que essa turma aqui pelo atraso vai ser vingança. Não, eu tô falando certo, vocês estão rindo, é sério. É vingança porque eu fico puto porque quando era Ulisses vocês não atrasavam. Professor, então, em nome da turma. Hã? Não, agora você fala. Então eu vou vingar mais de vocês dois. O Augusto está dando risada que ele foi bem na primeira prova. É o único que foi bem. Bom, vamos lá. Pessoal, ele está numa distância. Vocês querem trabalhar com números ou com letra? Qual que é mais fácil? Não interessa o que você escolher. Estou vingativo, vai ser com letra mesmo. Eles estão à distância D. Vamos lá. Eu vou fazer 2 exemplos parecidos com esse, mas para que vocês tenham bastante. E aí eu já vou indicar a maneira que eu quero que vocês resolvam os exercícios do Moodle. Gente, parece que não. É assustador o que eu vou falar. Isso que é ensino médio. Eu aprendi isso aqui no ensino médio. Tá bom? Então, assim, os exercícios que vocês vão ter são de ensino médio. Só que eu quero preparar vocês a parte teórica. Tá bom? Então, vamos lá. Preciso calcular a força trocada entre essas correntes. Tá certo? Essa daqui eu considero que ela é muito longa. Esse daqui tem um tamanho L. Então, eu quero calcular a força na corrente 2. Tá certo?
Então, vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer nos exercícios não seria necessário, mas eu quero que vocês façam. Como eu falei, é conteúdo de ensino médio, só que eu quero que vocês resolvam utilizando conteúdo de ensino superior. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar um sistema de referência. Tá certo? O sistema de referência é seu, você coloca onde você quiser. Onde você quer pôr, Arthur? Nenhuma das correntes. Colocar no I1. Quem que eu vou colocar no I1? Tá, não, o eixo Z, né? O eixo Z. Não, cara, não está bidimensional? Para que eu vou complicar? Certo? Não, pode ser o eixo Z também. Quer usar coordenadas esféricas? Fique à vontade. Estou falando sério. Tá? Mas eu acho que é menos trabalhoso eu fazer esse sistema aqui, ó. Eu coloco o eixo Y aqui e o eixo X em qualquer outro lugar. Cá está o eixo X. Poderia colocar no centro? Poderia. Sem problema nenhum. Então, olha aqui, ó, essa posição eu posso chamar, por exemplo... Aí eu não preciso nem colocar o D aqui, né? Aí aqui agora, olha só, como eu coloquei o sistema de referência... Cuidado, hein, Augusto, você tá... Isso, agora sim, ó. Esse ponto aqui seria o ponto D. Esse ponto aqui eu vou dar uma nomenclatura para ele, Y0, de tal modo que esse ponto aqui é o ponto Y0 mais L, que é o que realmente me interessa. Tudo bem? E aí eu quero calcular a força magnética sofrida por esse fio. Mas para eu calcular a força magnética sofrida por aquele fio, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Força magnética I L produto vetorial B. Mas espera aí. Esse I é o I2. Esse vetor L é um vetor voltado para baixo que está com esse comprimento. Esse campo B é o campo criado por quem? Pelo I1. Tudo bem? Qual que é a minha exigência? Que o tamanho do I1 seja muito maior que o D. Por exemplo, eu posso considerar que o D é 1 metro? Posso. Só que eu tenho que considerar que o I1 é, por exemplo, 2 quilômetros. 5 metros? Não, 5 metros. Ah, 100 ainda é pequeno. Fala. Professor, ali no caso, por que o I não seria o I do I1? Quem é que está recebendo a força? Eu não estou analisando a força que ele recebe? Se eu estou analisando a força que ele recebe, é força sobre essa corrente, aqui são as cargas em movimento, imerso em um campo magnético. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui o que a gente tem. Ó. O I que vai entrar nessa equação é o I2. O L, quem é o vetor L? Olhou aqui? Quem é o vetor L? Ele é L, ele é comprimento L, menos Y, menos J. Tá certo? Então ele é L na direção menos J. Show de bola. Tudo bem? Falta quem? O campo magnético. Opa, agora a gente vai ter que entender o campo magnético. Mas o campo magnético é o campo criado por I1. Como é que é o campo criado por I1? Km, por partes. Km vezes I1 dividido distância. Qual é a distância? Distância ao ponto, né? Distância do fio ao ponto. A distância é D. E agora? Qual é o vetor? De novo, dedão na direção da corrente. Lá naquele ponto, o que acontece com seus dedos palmares? Estão entrando na lousa. Entrando, XY menos K. Tudo bem?
Tudo bem? Certo, Lara? Ó, se aqui é X e aqui é Y, o Z está saindo da lousa. Então, menos K. Certo? Sem fazer conta. Não, está entrando, está entrando. Está entrando. Falei errado, né? Então aqui. Como é que tem que ser a força magnética? De bater o olho ali, vocês já devem saber como é que é a força magnética. É de atração ou de repulsão? Então ela tem que estar em que direção? Na I. Você já sabe de cara que a força magnética tem que estar na direção I. Só que tem outra forma. Tem outra forma. Você pode usar força, campo, velocidade. Vamos lá. O campo, ó, o campo está entrando. A velocidade está para onde? Para onde está a força? Para lá. É assim que o aluno do ensino médio faria. Mas nós vamos fazer conta. Certo? Porque agora eu já tenho tudo em mãos. Posso chegar a essa conclusão por conta própria. Certo? Então vamos lá, minha amiga Lana Montana. Logo, o que vai ficar? Força magnética e 2 vezes L na menos J, tá certo? Mas eu vou colocar L. Calma, não briga comigo, tem um menos J. Eu sei que tem um menos. Produto vetorial, K, M, e 1 sobre D, em que direção? Seria menos K, com menos do J, K. Tudo bem? K. JK daí. Certo? J produto vetorial com K daí. Certo? Então, como é que vai ficar a força magnética? Fácil. Eu quero escrever de uma forma legal. KM. I1. I2. Sobre D. Na direção I. Quem que ficou faltando, que eu não coloquei? O L. Passo L dividindo. Que é a equação que era o resultado experimental. Certo? Que era o resultado experimental que eu tinha falado para vocês. Então, chegamos... Aqui, olha só, Lana. Cheguei numa teoria que explica um resultado experimental. Tudo bem? Obviamente, ainda precisamos melhorar essa teoria. Estão juntos, meus amiguinhos? Firme forte? Uma outra pergunta. Deixa eu ver. Um outro questionamento. Uma bússola, ela é um momento de polo magnético, né? Vou pegar um outro exemplo. Então, uma bússola, ela nada mais é que um momento de polo magnético que tende a se alinhar ao campo externo. Tudo bem? Vamos imaginar a seguinte coisa, o meu amigo Tiago. Tem um fio grandão aqui, ó. Corrente está saindo. Tudo bem? Então agora, ó, a corrente está saindo aqui, ó. De acordo? Diga para mim como é que é o campo magnético nesse ponto devido à existência dessa corrente. Ó, o Tiagão, campo magnético nesse ponto é para cima, né? Ó, campo magnético ele circula o fio. Põe o dedão no sentido da corrente. Rodou. Nesse ponto o campo magnético está para cima. B. Põe uma bússola
Ou põe um dipolinho magnético? Eu chego aqui e põe um dipolinho magnético aqui assim, ó. Tá aqui um dipolinho magnético. Como é que é o sentido de dipolinho magnético mesmo? E nasce no negativo não, né? Nem positivo e negativo. Dipolinho magnético. Nasce no sul, morre no norte. Lembra, o campo magnético está orientado assim, meus amigos, indica que aqui eu estou com o polo sul magnético. Certo? Não, perdão. As linhas de campo nascem no polo norte magnético e morrem no polo sul magnético. Certo? É equivalente ao positivo e negativo. Nas linhas de campo elétrico, a carga nasce no campo elétrico, morre. As cargas nascem, o campo nasce nas cargas positivas e morre nas cargas negativas. O que acontece se eu colocar a bússola aqui? Ela vai se alinhar, né? É como se o norte atraísse com o sul, o sul atraísse com o norte. Tudo bem? Tudo certo? Então, mais um exemplozinho aí. Por que o fio mexe na bússola? O fio, ele gera campo magnético, interage com o dipolo magnético de uma bússola. Tá certo? Aí você pode falar assim, mas a bússola não aponta para o norte? Mas ali ela está apontando para onde? Para o sul magnético. Só que o sul magnético, em termos de terra, é o norte geográfico. Eu sempre quero pesquisar por que não acertaram os nomes, ficaria mais fácil. Tá? Nunca vi. Porque os nomes são só... Tudo bem aqui, gente? Sabe mexer com a bússola agora? Tá aí um outro experimento. Põe um fiozinho, traz uma bússola. Coloca a bússola. Você vai ver que hora que passa. Oi? Então, fazer a bússola? Pode fazer também, com uma agulhinha qualquer imantada. Tudo certo? Bom, como eu já tinha antecipado para vocês, meus amiguinhos, foi mal. Como eu... Oi? Não, tá gravado. Como eu já tinha antecipado, esse é um caso muito particular do campo magnético criado por um fio muito longo. Tá? Eu estou considerando, assim, vários casos. Né? Vamos pegar aqui, pegar como ilustração de novo. Aqui eu tenho fio. O campo criado nesse ponto aqui, devido ao fio, né? Vamos pegar a corrente subindo. O campo criado nesse ponto aqui, que é um campo que está entrando na lousa, esse campo é o resultado da interação de trocentas cargas. Se eu tivesse apenas uma carga em movimento, se eu tivesse só essa aqui, ó, somente essa carguinha aqui, ó, vamos pegar aqui uma carguinha delta Q. Vou pegar do lado de cá. Delta Q. Essa carga tem uma velocidade para cima, né? V. Se eu pegasse essa carguinha aqui, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, aquele resultado do campo é o resultado de todas as cargas, é o resultado de todas as cargas simultaneamente. Mas e se eu tivesse apenas essa carguinha aqui subindo? Qual que é o campo criado nesse instante por ação exclusiva dessa carga? Teria como? Porque, por exemplo... Tem como a gente fazer a regressão
daquilo tudo e chegar aqui. Não, eu falo, tem como só essa carguinha subir, porque ela faz parte de um pouquinho. Não, tá, isso, mas o que é assim, tem como eu considerar o seguinte, qual que é a colaboração dessa carguinha? Entendeu? O quanto que só essa carguinha em movimento está colaborando no campo. Porque pode ser que o campo criado por essa carguinha só, ele seja alguma coisa inclinada, que aí somando com o outro que anula. Tá? E aí nós temos que apelar, cara. Nós temos que apelar. Essa carguinha, peraí, ó. Eu vou desenhar primeiro o vetor R. Não, não é possível falar nada ainda. É possível falar o que está na lousa. Certo? Ó. Quem que é o vetor R? Descreve para mim o vetor R. Não, ele não está localizando carga. Ele está localizando o ponto onde o campo será calculado. A partir de quem? A partir da carga em movimento. Então você já percebe que esse vetor é variável. Porque a carga está em movimento. Certo? Tá, o que você espera desse campo? O que você espera? Se fosse você fazer chutes. Não. Não. Entendi. Não, perfeito. Perfeito. Porque você está se baseando, mas você não sabe por que você não pode garantir que o campo está entrando, o campo daquele, a colaboração daquele pedacinho, porque ele pode ser que ele esteja inclinado. E aí o outro pedacinho lá colabora com a inclinação que mata. Exato. Não é porque não tem referencial. É que, por exemplo, ó, pode ser que uma crie um campo assim, a outra crie assim. E aí o resultante deu o que você quer. Tá? Mas vamos fazer análise por magnetismo e por gravitação. O que você esperaria do magnetismo e da gravitação? Porque essa é a menor entidade possível para criar um campo magnético. O que a gente sabe do campo elétrico de uma carga pontual? Fala tudo o que vocês sabem do campo magnético, do campo elétrico de uma carga pontual. O mais importante, pelo amor de Deus, o Ulisses falou e insistiu, o mais importante da porcaria de um campo elétrico de uma carga pontual. Cai com a porcaria do inverso do quadrado. Gente, vocês... Olha, meu santo Deus. O mais importante. Não é, cara. O mais importante é que ele cai com o inverso quadrado da distância. Só por isso que é válida a lei de Gauss. É só por isso que quando você engorda, as tuas tetinhas ficam redondas, porque o campo gravitacional também cai com o inverso quadrado da distância. Isso é o importante de campo gravitacional e de campo elétrico. Cai com o inverso quadrado da distância. Certo? E vou falar de novo. Ficar resolvendo exercício não ajuda a você aprender física nessas coisas. Vai ler teoria. Cata o livro do Paul Hewitt. Certo? Então, vou fazer a pergunta de novo. O que você esperaria que ele cai com o inverso quadrado da distância? Cai com o inverso quadrado da distância. Tá? Só que de uma maneira diferente. Se você olhar o campo elétrico de uma carga pontual, a gente pode escrever assim, ó, K, Q por R quadrado na direção S chapéu. De acordo? Eu vou tentar escrever o campo magnético da mesma forma. O campo magnético de uma carga pontual, se é que isso é possível. Olha lá. O que deve ter no campo magnético? Deve ter uma constante. Vou colocar... lá eu usei km, né? Eu vou usar um K', porque o K' é diferente daquele km que eu usei na aula passada. Na conteúdo passado. Quem que deve aparecer depois? Deve aparecer quem? A fonte. Porque aqui é a fonte de campo elétrico. Quem que deve aparecer agora? Fonte de campo magnético. Quem é a fonte de campo magnético? Carga
vezes velocidade. Eu só estou copiando. Quem é que tem que aparecer agora? O R chapéu dividido pelo quadrado da distância. Tá, lógico que está faltando alguma coisa. Óbvio que está faltando alguma coisa. O que está faltando, meu gente? Pelo amor de Deus, gente. Aqui eu tenho a relação entre vetores. O resultado não tem que ser um vetor? Então, que produto que é o único produto que faz sentido aparecer aqui? Produto vetorial. Pronto. É assim que eu vou calcular o campo magnético de uma única carga em movimento. Certo? Olha que legal. Para onde está V? Para onde está R? Para lá. Faz do produto vetorial de V por R. Para onde está? Entrando. Então, o que o Felipe falou estava certo de cara. Cada pedacinho de carga colabora exatamente com o campo que é perpendicular aqui. Então, estava perfeitinho o que você tinha falado. Tudo bem? Isso daqui eu fiz por uma analogia a esse aqui. Mas esse daqui é uma regressão partindo daquele resultado da interação entre correntes. Você vai regredindo, vai tendo trabalho, até você ajustar. Tá certo? Na realidade, eu duvido muito que seja possível você colocar uma carga em movimento e medir o campo dela em determinado instante, porque a carga está em movimento. Tudo bem? Então, assim, ó, esse vetor R e esse vetor R chapéu, consequentemente, essa distância varia. Tá certo? Entretanto, esse é o campo criado por uma carga em movimento. Tá? Isso aqui é a lei de Coulomb. É a lei de Coulomb para o campo magnético. Tá certo? Não está igualzinho a lei de Coulomb? Mesma ideia. Constante. Alguém que gera pelo quadrado da distância. Direção não é a direção radial, porque tem um produto vetorial. Tá? Isso daqui, meus amiguinhos, é conhecido como a lei de Biot-Savart. Vamos seguir o seguinte script. Nós vamos seguir o mesmo script já adotado na eletricidade. Nós calculamos para uma carga pontual. Vou aplicar o princípio da superposição e calcular para uma distribuição contínua. Aí depois eu vou tentar achar a lei de Gauss para ver se simplifica. Tudo bem? É o mesmo script. Então vamos lá. Assim. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou chamar isso aqui de delta Q1. Aqui eu vou para o outro. Delta Q2. Vou admitir que a velocidade é a mesma. Certo? Como é que eu calcularia o campo das duas naquele ponto ali simultaneamente? Somatório, né? Tudo bem? Portanto, eu posso dizer que o campo magnético é igual K, estou colocando uma linha, vezes, o K eu já coloquei? Peraí. Somatório, não copia ainda, I variando de 1 até N, delta Q com índice I, a não ser que eu esteja errando alguma coisa aqui. V com índice I, produto vetorial R chapéu, né? Com índice I, pelo modo de RI ao quadrado. Fala. Só que isso daqui não é uma igualdade. Por que não é uma igualdade? A partir do momento que eu estou falando delta QI, ela não é mais uma carga pontual.
Se ela não é uma carga pontual, quer dizer que essa equação aqui não é verdadeira. Por quê? Ela não sendo carga pontual, é impossível ter um vetor que nasce em cima dela e localiza o ponto com perfeição. Porque ela tem dimensão. Então isso daqui é só uma aproximação. Por isso que eu falei, não copia. Se isso é uma aproximação, significa que eu posso melhorar essa aproximação. Como é que eu melhoro essa aproximação? Diminuindo. Se eu vou diminuir o tamanho da carga, o que eu vou fazer? Tomar um limite. Se eu vou tomar o limite de um somatório, como é que se chama o limite somatório? Integral. Só que antes de eu tomar a integral, eu vou usar um negócio. Eu vou chamar ΔQ, eu vou ser mais perto que vocês. Eu vou chamar ΔQ de corrente ΔT. Tudo bem? Porque eu não quero medir em termos da soma de carga. A vantagem aqui é que eu consigo tirar a corrente também para fora. Exato. Não, melhor ainda. Quem é V vezes ΔT? ΔL. ΔL, o tanto que ele andou no fio. Tudo bem? Certo? Portanto, agora a gente tem a lei de Biot-Savart completa. Portanto, olha o que vai acontecer. B total, né? Vai ser igual K' UI, saiu fora, integral, aí eu vou ter que ver essa integral é do quê? Linha, volume, tem que ser de linha, porque vai ficar V vezes ΔT, né? Quem que é V vezes ΔT? ΔL, que é comprimento, que é o caminho, só que é uma integral diferente de tudo que vocês já viram. É uma integral de linha, vocês ainda nem viram, no qual o integrando é um produto vetorial. A gente vai entrar isso daqui a algumas semanas. Aquilo ali não. Não? Sério? Aquilo ali não. Você resolveu um produto vetorial, certo? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Por que eu quero melhorar? Porque, do modo que está ali, qual o significado do vetor R? O vetor que focaliza o ponto. A partir da carga em movimento. Não da origem. A partir da carga em movimento. E eu quero o vetor que localiza o ponto, não a partir da carga em movimento, mas a partir de um referencial qualquer. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou definir um B de R. Eu não estou explicando porque eu acho que o Ulisses já brigou com isso aqui o suficiente. K, I, e aí vai ficar até meio óbvio. Integral de linha. Veja se vocês concordam e entendem. DL. Ao invés do módulo ao quadrado, módulo de R menos R' ao cubo. Produto vetorial com quem? R menos R'. Integral de caminho. Eu coloquei um L ali, é de caminho. Não, K'. Ah, um K' para diferenciar, né? Tudo bem? Certo? Tá aí, acabei com a lei de Biot-Savart. Certo? Vamos entender quem que é isso. Quem é R'? Uma vez que eu coloquei R e R', eu estou colocando um sistema de referência. R' localiza as cargas em movimento a partir do meu sistema de referência. R localiza o ponto na onde o campo está sendo calculado, a partir do meu sistema de referência.
Tudo bem? E aí eu volto na semana que vem para... Quero que vocês façam bastante exercícios de corrente. Faz analisando os vetores. Isso que eu vou mandar. Acho que até hoje à noite já está lá. É um feriadão bem gostoso aí para vocês curtirem. Hoje à noite já está lá. Até porque eu já deixei alguns no jeito. Façam os exercícios de força em fio, força entre fios transportando corrente, analisando a parte vetorial. Que daqui agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que extrair uma lei de Gauss daqui. Vocês já estão imaginando que vai ser meio complicado resolver isso aqui. Não, é um produto vetorial. Antes de começar a integral, você tem que fazer o produto vetorial. Mas antes de começar o produto vetorial, você tem que entender quem é o vetor da L'. Imagine, por exemplo, que eu vou fazer a seguinte pergunta. Ó. Tá, eu tenho a espira transportando corrente. Qual que é o campo que ela conduz? Você tem que achar o DL'. Ótimo, ótimo. Você vai colocar um centro, show. Mas quem é o DL'? Você vai localizar ele. Quem é ele? Qual que é a coordenada? Vou melhorar. Qual a coordenada I e qual a coordenada J do DL'? Naquele caso é fácil, que são coordenadas polares. R é cosseno θ na direção I. É cosseno θ. Mas aí você não está pegando um elemento pequenininho. Quando você faz R cosseno θ na I e R seno θ na J, você não está pegando DL. Você está pegando um ponto na circunferência. Entendeu? Isso que vocês estão falando funcionaria se eu quisesse esse ponto na circunferência. Eu não quero esse ponto. Eu quero esse vetor. Certo? Não, você vai ter que achar esse vetor para depois fazer o produto vetorial. Tudo bem? Teremos trabalhos pela frente.